Olá, hoje estamos aqui na gravação do nosso terceiro episódio do podcast A Vida é Bela, com um tema muito especial: choque ou conexão? 4 códigos que decifram os comportamentos humanos. E temos a honra de apresentar as nossas convidadas, começando com a Mariana Pereira, né, Mari? Uma Master Coach e analista comportamental. Tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Que bom, o prazer é todo nosso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. E também com a Manuela Maluf Bortolato, né, psicóloga especialista em infância e adolescência, psicanalista e autora do livro recém-lançado A Canção Invisível Entre Pais e Filhos, que eu li e amei. Ai, que bom. Tudo bem? Tudo ótimo. Uma grande honra estar aqui com vocês. Obrigada, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tenho certeza que vai ser incrível, já estou animadíssima para ouvi-las. E, gente, elas são tão incríveis que, além de tudo isso, elas ainda são fundadoras, né? Co-criadoras, criadoras do método 100% comportamento, emoção e mente. Eu acho que é 100% nós, né? É 100% humano, né? 100% O humano. ser humano envolve todas essas coisas e nós precisamos olhar para essas coisas com a devida atenção que elas precisam e merecem. E eu tenho que falar isso, como eu cheguei a vocês, né? Eu tenho a Angelina, minha filha. A Angelina, ela é, pelo que a gente viu, que eu acho, não sei, a gente só acha, né? Ela tem um perfil estável, então ela é muito tranquila, muito calminha. E um dia eu cheguei para buscá-la na escola e ela disse: mãe, a escola pela primeira vez trouxe 2 psicólogas maravilhosas que impactaram muito a minha vida. Tu precisa conhecer elas. E aí a vida, né, no sábado teve para os pais e eu me encantei. Foram assim, eu sempre digo, foram 4 horas. A gente chegou lá 8 e saiu meio-dia e eu não vi o tempo passar. E Ai, faltou que delícia. tempo, E né? faltou tempo. Eu chorei. Chorei muito, me encontrei, me identifiquei 100% com vocês. Me identifiquei muito, fiquei muito impactada mesmo, assim, ó. Eu disse, meu Deus, como existem pessoas boas nesse mundo. E essas pessoas que a gente tem que levar para mostrar que a vida é bela. Então é por isso que a gente convidou vocês. E é verdade, viu? Porque ela me mandou um áudio: amiga, olha só, eu nem te perguntei, mas já tá tudo combinado. Eu falei, então tá. E ela tava assim, empolgadíssima. Coisa boa, a gente quer compartilhar, né? Eu falo muito com a Fabi a respeito disso. Toda vez que a gente experimenta de uma coisa boa, seja de uma comida, de uma experiência, de uma pessoa, de uma palavra, né? A gente quer que todo mundo que a gente ame participe, aprenda, viva aquilo também, né? Exato. Então eu achei muito interessante. Na hora que ela me mandou o áudio, ela estava animadíssima. Eu falei, se você tá me falando, eu só acredito, porque a gente sente, né? Quando é coisa boa, a gente quer compartilhar para que infinitas pessoas possam ser sentir impactadas da mesma experiência, né? né? Ser impactadas positivamente, né? Então, vamos Estamos lá. aqui. E aí, para começar, eu gostaria que vocês explicassem o que é perfil comportamental. Antes de entrar nisso, eu quero só associar o método 100% com a vida é bela. Ah, amei. Por Já quê? amei. Porque quando eu creio muito que o autoconhecimento, ele torna a vida bela. Então, trazendo essa associação, o perfil comportamental, ele abre os nossos olhos e ele faz com que a gente se conheça. Então, o perfil comportamental, ele vai falar isso. Eu me conheço, então, como eu sou, como eu vejo o mundo e como eu me relaciono com as pessoas. Sensacional. E como ter acesso a essas 3 informações, não ter uma vida bela. É verdade. Arrasou. Então, vai nos trazer isso. Então, eu preciso olhar para mim. Como eu me comporto diante das situações? Quando acontece algo desafiador, qual é a minha posição diante disso? O perfil comportamental vai responder essa questão. Como eu me conecto com as pessoas? O perfil comportamental vai trazer essa segunda informação. Como é o meu tempo? Eu sou mais acelerada? Eu sou mais lenta? O perfil vai trazer essa resposta. Como eu analiso as coisas? O perfil comportamental vai trazer essa resposta. Então, com isso, eu me conheço,
sei das minhas forças e das minhas fraquezas, eu consigo extrair o melhor de mim, consigo me relacionar melhor com as pessoas, porque eu entendo que não é tudo farinha do mesmo saco. É verdade. As pessoas são muito diferentes. Eu já tinha essa visão, mas depois que eu me tornei analista comportamental, eu vi que cada ser humano é único. Então, poder extrair essa singularidade de cada um, o perfil comportamental, ele vai trazer isso. Essa singularidade. Então, eu entendo que eu sou única, eu entendo que quem está do meu lado é único, eu entendo que quem está lá longe também é único. E essas diferenças, elas precisam nos aproximar e não nos afastar. Só que hoje em dia as diferenças elas servem muito mais de choque do que conexão. Por isso que nós escolhemos esse tema. Só que não foi para isso que nós fomos criados. Não é para choque, é para ter comunicação, é para ter conexão. Deus nos criou como um ser relacional, o ser humano é relacional. Então nós precisamos entender sobre relacionamento para viver uma vida bela. Então, resumindo, perfil comportamental é isso. A gente estava até comentando isso, né? Agora, às vezes, que o que mais nos afasta é querer estar sempre com a razão. Então, assim, é o meu jeito, né? Eu tenho um perfil e eu estou certo. E a gente fica em lutas por estar certo. E a gente perde muito a beleza do outro e aprender com o outro. Porque eu estou certo até o outro vir e me mostrar que talvez eu não esteja tão certo. Sim, exatamente. E olha que lindo, né? Quando você falou que confiou nela, quando ela trouxe a informação da palestra que ela foi. Então, olha a conexão, né? Por que você confiou no que ela trouxe para você se você não estava lá? Incrível, né? Então, 100%, ele vem de uma conexão. E vem de uma conexão minha e da Mari. Porque eu e a Mari somos muito diferentes. Muito, gente, muito mesmo. Mas somos muito conectadas. Sim. Eu percebi isso na palestra. Eu e a Mari, pode contar um pouquinho da Pode, nossa fazemos questão. Eu e a Mari nos conhecemos na adolescência. E ficamos depois, porque ela era mais amiga do meu irmão do que minha. Ela me conhecia através do meu irmão. Ele era muito amigo dela e eles se afastaram, né? Por questões de destinos. E nós ficamos o quê? Mais de 20 anos sem se ver? Por aí. E nós nos reencontramos ano passado, retrasado. O ano retrasado, fazendo um curso, né, na Febracis. E quando nós nos reencontramos, né, a gente tinha uma conexão naquela época. Muito. A gente já tinha essa conexão. Não éramos nós amigas, mas nós já tínhamos uma conexão. Sim. E quando nós nos reencontramos, é que nasceu um método 100%. Então, ele nasceu de uma conexão de duas pessoas muito diferentes, né, e com formações diferentes. Porque a Mari fala do perfil comportamental de uma forma mais objetiva, né? E eu, como psicóloga e psicanalista, eu sempre olho o lado mais invisível, né, da situação, como eu acabei de olhar para vocês. Exatamente. Né? Eles se complementam de uma maneira belíssima, muito, né? Muito, muito. Porque por trás de cada comportamento existe uma emoção. Só que o que é visível não é a emoção, é o comportamento. Então, quando a gente passa a decifrar esses códigos do que é comportamento e do que é emoção, quando conseguimos unir essas coisas, não tem como a vida não ser bela. É incrível. Eu vou fazer uma memória aqui. No dia do café, a Fabi falou como isso funciona, eu achei muito interessante. Eu vou falar um assunto, cada um vai entender de uma forma, né? E isso é sensacional, porque vai servir para muitas pessoas, mas se eu perguntar para uma, ela vai ter tido uma visualização, ela vai ter tido um entendimento. E eu gosto muito de seguir a linha da alta performance em todas as áreas da vida. Sim. Eu gosto muito de consumir esse conteúdo. E uma das coisas que foi um divisor de águas na minha vida foi aprender sobre isso, sobre os temperamentos, sobre as linguagens do amor, e isso me fez passar para outro nível da minha vida em todas as áreas, no meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos, no meu profissional, no meu tratar com as funcionárias, e cada vez que eu vejo essas possibilidades, eu falo, gente, são infinitas, né? Estou escutando aqui e já estou pensando, meu Deus, quanto eu vou aprender com isso, né? E é tão interessante que quando se fala sobre isso, sobre
atingir, acessar uma performance em todas as áreas da vida, para muitos parece uma utopia. Fala assim, é impossível ser em todas as áreas da vida. A nossa vida é sistêmica. Todos os nossos pilares conversam entre si. Então, nós precisamos olhar para a nossa vida como ela sendo sistêmica mesmo. Olha porque só. se um pilar Vou até negligenciado e não olhado com a devida atenção que precisa e merece, o pilar que está alto, forte, esse outro vai ser como uma âncora. Então, quando olhamos para a nossa vida sistêmica e buscamos... É lógico, quando sentimos a necessidade, nós vamos focar em um pilar ou outro, mas nós não podemos negligenciar. E nós temos 11 pilares na nossa vida. Nossa, 11 pilares, 11. exato. É muita Temos coisa. 11. É assunto para um outro dia, depois a gente com pode vir certeza. falar sobre isso, É. exato. Mas nós temos 11 pilares. E nós precisamos olhar para todos Pra eles, todos. porque eles conversam entre si. Nós tendo, a gente tendo entendimento sobre isso ou não. É a mesma coisa da pessoa, ela vai lá no alto de um prédio, ela não sabe sobre a lei da gravidade. A lei da gravidade, se ela pular, vai agir sobre ela, mesmo ela não tendo conhecimento. A nossa vida sistêmica é a mesma coisa. Então, os olhos precisam ser abertos para isso. Porque esses pilares, eles vão conversar. Maravilhoso. E vão determinar muita coisa, né? Que às vezes tu nem Muita entende coisa. por quê. Muita coisa, Né? muita coisa. Então, é isso aí. E agora eu quero saber um pouquinho de cada um deles, daqueles 4 perfis que eu fiquei encantada. Eu disse, nossa, eu sou esse. Nossa, o meu marido é esse. A Cecília é esse. E a gente fica, né, tentando... Não é colocar em caixas, né? Mas é entender a pessoa que ela é diferente. Nós somos diferentes, né? E claro que ninguém é 100% um perfil, né? Não. Às vezes é 60% um, 10% outro e tá tudo bem. Mas tem alguns que nos identificam mais assim, né? Nossa, eu sou isso, né? Nós temos 4 perfis comportamentais: dominante, influente, estável e conforme. Todos nós temos essas 4 características dentro de nós. Uns com mais potencialidade, outros com menos. E eu preciso dizer algo aqui. Nós, na formação, entendemos que analista não arrisca. Nós temos esse slogan. Então, não temos como arriscar, porque o que estamos vendo pode ser um perfil adaptado e não o perfil natural. Para nós termos a certeza, somente fazendo a análise completa. Claro. Tá? Mas eu vou trazer aqui algumas informações que com certeza alguém vai se identificar em algum momento aqui. O perfil dominante, ele é aquele que é conhecido como o 220. Se identifica, A gente já falou, falei, oi. Então, eu me encaixo nessa. O dominante é aquele que é focado em resultados. Quando aparece algo para o dominante, a cabeça dele já está lá na frente, imaginando o resultado que aquilo vai trazer. Quando aparece uma situação, se ele não consegue enxergar o resultado que aquilo vai ter para ele, ele nem entra. Mas quando ele enxerga o resultado, por mais desafiador que seja, e ele é movido por desafios, ele ama, o dominante ama um desafio. Então, com isso, ele se torna extremamente competitivo em todos os sentidos, inclusive jogando um Uno, gente. O dominante, ele não vai aceitar perder nenhum jogo de Uno, entende? Ele vai trabalhar ali para ele conseguir ganhar aquela competição. Então, quando ele enxerga, se tem um desafio, uau, já trouxe um combustível diferente ali, uma adrenalina, o coração já pulsou. E quando ele enxerga o resultado que aquilo vai trazer para a vida dele, ele fala, tô dentro. E ele é aquele, assim, que começa a andar com o carro e, se precisar, ele troca o pneu sem nem parar o carro. Não planeja, ele já sai executando, então ele é muito da execução. O dominante, ele é um líder nato. Então, ele vai liderar as coisas. E interessante um exemplo que me veio agora, pessoal aqui.
Nós, inclusive a Manuela estava junto comigo nesse dia, nós estávamos indo para uma conferência em São Paulo e estávamos em algumas mulheres ali, aí estávamos ali na fila de embarque e eu tô vendo que tá tendo uma intercorrência? Não foi uma confusão ali, mas algumas meninas estavam perdidas e não sabia, não sei se você lembra disso, Manu. Não sabia para onde ia. Você começou a organizar todo mundo. Ela começou a organizar Eu já fila. só de pensar, já pensei, eu já falei coloco assim, todo mundo numa fila. Eu falei assim, não, peraí, vem aqui, vamos aqui. E aí organizei, aí depois uma chegou pra mim e falou assim, nossa, você gosta de mandar. Aí aquilo foi um choque pra mim. Eu falei assim... Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque você já foi organizando ali. Eu falei assim, tá, mas eu mandei, assim, porque eu realmente fiquei preocupada com aquilo ali. Ela falou assim, não, eu quis dizer que você organizou. Eu falei, tá, então o termo não é mandar, você organizou. Gente, isso é meu. Mas eu sabe sou quem assim. que perguntou pra ela se ela tava mandando? Quem? Outra dominante. Só que ela saiu em desvantagem, porque a dominância dela deve ter uma porcentagem um pouquinho menor e ela não tomou essa iniciativa antes. E quando ela viu a outra dominante tomando conta do ambiente, ela se incomodou. Isso incomoda. Mas e como Fala, que gente, faz era quando pra é eu duas? era pra eu ter organizado, veio uma outra pessoa, isso dá um sentimento... Que coisa, né? Pro dominante isso mexe. Aham. Mexe com o brio dele, assim, Mexe, sabe? Puxa, eu poderia ter feito e não Aham. fiz. Porque o dominante, ele gosta de destaque. Então, quando o outro vem e faz, isso é um ponto negativo do dominante. Porque todos os perfis... Gente, preciso dizer aqui, vou dizer olhando para a câmera. Não existe perfil melhor e não existe perfil pior. Todos os perfis são lindos e têm características muito peculiares e lindas. Mas todos têm seus pontos fortes e seus pontos fracos. Seus pontos frágeis. E qual é o ponto frágil de um dominante? Impaciência. Sério. Ele é muito impaciente. Então, assim, eu digo que o dominante, ele não quer as coisas para ontem, ele quer as coisas para anteontem, porque ontem já foi tarde demais. Ele é um pouco impulsivo, então é aquela pessoa que pode aparentemente ser um pouco, responder de uma forma um pouco mais grosseira. Ele não tem muito tato, ele não tem filtro, ele pensou, falou. E um dominante pode casar com um dominante? Olha, pode, não é uma regra, mas dificilmente isso vai acontecer. Porque, a não ser que seja... Todos nós... Vou corrigir aqui. Tá. Raramente vai ter uma pessoa com perfil puro. Existem dominantes puros no mundo? Existem. Mas é raro. Então, o dominante, ele vai ter a combinação de um outro perfil, muito provavelmente. Só o fato de ter combinação com outro perfil já virou uma outra pessoa. Entende? Entendo. Qual é o meu perfil? Eu sou influente dominante. Então, as minhas características são diferentes de um dominante puro. Então, pode ser que um dominante conforme seja casado com um influente dominante. Pode. Pode sim. Sim. Mas, se dois dominantes puros, duvido que eles se escolheriam. Porque se torna uma competição, entende? Nem se atrairiam, provavelmente, Não, né? acho difícil. Acho difícil. Porque, olha, ela no aeroporto, ela foi criticada pela outra dominante. Então, entram os mecanismos de defesa. Então, geralmente, o dominante, ele se defende quando ele se sente, né, agredido de tomarem um espaço dele, né? Ele se defende criticando, projetando sempre a culpa no outro. Então, dois dominantes juntos, né, vão ter essas características. Seja no casamento, seja na relação mãe e filho. Existe um grande ponto aí. Por que dá certo dois dominantes juntos? Quando existe uma palavra que faz toda a diferença. Fale Inteligência emocional. Eu ia falar isso agora. Inteligência emocional vai fazer toda a diferença. Em qualquer perfil comportamental, tá? Não é só no dominante, não. Mas a inteligência emocional. Então, quando veio essa crítica, vamos colocar assim, eu fui olhar para mim.
E eu falei, gente, será que eu fui grosseira? Será que... E eu tenho certeza que não, né, Manu? Nesse ficou dia impactada. não. Porque o lado influente... Porque ela tem o lado influente. O lado influente dela falou, gente, será que eu tô desagradando? Né? A gente estava começando uma viagem. Será, né, que, em grupo. será que eu fui grosseira? Será que eu fui... E aí eu fui olhar que não. Mas porque aquela pessoa realmente... E ela se sentiu desconfortável e ela não soube se expressar. Então, os 2 dominantes darão certo. E, gente, 2 dominantes caminhando junto é potência máxima. Imparáveis. Imparáveis, exatamente. Então, se os 2 trilharem esse caminho da inteligência emocional, tem tudo para dar certo. E um filho dominante. Como a gente lida com um filho dominante? Uma criança ou um adolescente? Eu tenho uma dominante em casa, que é a Ana Cecília, né? Como lidar? Olha, precisa ser colocado muito limite nesse dominante. E aí, esse pai ou essa mãe, se o pai ou a mãe tem uma estabilidade, vai ser desafiador. Por isso da importância do autoconhecimento. Você se conhece, você sabe com quem você está lidando, entende? Fala, uau, então eu sei aqui, ó, aonde eu preciso puxar a rédea. O dominante, ele só abaixa a cabeça quando ele reconhece uma autoridade. Ele não vai aceitar comando de qualquer pessoa. Então, ele precisa identificar nesse pai, nessa mãe, que eles têm uma autoridade. Só que a autoridade é diferente de autoritarismo. Então, esse pai e essa mãe, ele vai ter que ter, sim, uma postura muito forte com esse dominante. Porque, senão, ele não vai baixar a guarda ali e entrar debaixo desse comando que os filhos precisam, né? Entrar debaixo do comando do pai. Do pai, da mãe, né? Dos pais. Então, é desafiador. Mas, com esse autoconhecimento, esse pai e essa mãe conseguem colocar limite. Então, o ponto principal é estabelecimento de limite com esse dominante. Mas também entregando para esse filho autonomia, porque o dominante ele gosta de ter autonomia sobre a vida dele. Mas é lógico, a gente sabe que um adolescente não tem essa estrutura, ele nem tem o córtex pré-frontal pronto, ele não tem como, mas ele já consegue ter autonomia sobre algumas coisas. Então, ele vai precisar se sentir com uma liberdade ali, sabe? Ó, eu sei que eu estou no comando da minha vida, por mais que ele não esteja. Mas ele, em algum momento, ele precisa se sentir ali no comando da vida dele. Incrível. E agora, posso dar um exemplo? Claro. Assim? Claro. Vocês perguntaram de criança e de adolescente, né? Eu recebo muito na clínica crianças de 4, 5 anos de idade com um diagnóstico de TOD. Já ouviu falar em TOD? Muito. Né? Então, o que acontece? Né? Muitos que eu já atendi não tinham um transtorno de TOD, né? Mas crianças que já com esse perfil dominante, né? E aí, a hora que você vai ver a história da família, o que está por trás de tudo isso, uma mãe, geralmente também dominante ou conforme. Então, muita rigidez. E aí, o que acontece? A criança dominante, ela tem que reagir. E eu vou te falar, essa reação eu vejo como mais saudável do que não saudável. Quando as mães vão lá desesperadas, eu falo, nossa, que bom que ela reagiu. Ela é saudável, elas assustam. Porque ela precisa disso que a Mari está falando, ela precisa construir a própria identidade e precisa de autonomia. Então, por isso que é importante, né, cada um conhecer o próprio perfil e começar a observar o dos filhos para ter esse equilíbrio entre limite e dar autonomia. Né? Não deixar que aquela criança perca a canção dela, né? Exatamente, que é o que eu escrevi no meu livro. Que é o que me impactou, assim, né? Nossa, eu preciso... Tu precisa ler. Eu preciso porque fazer vendo um comentário do Vicente depois. A Ana Cecília, ela é super dominante. E quem ela mais respeita é o padrasto, é o Sérgio, que também é outro dominante. O que ele fala, ela aceita. Olha. Né? Porque ele fala com autoridade, parece que é de igual para igual, mas com mais. Então, E eu disse assim, mas o quanto eu não respeitei talvez a canção dessa criança. Né? Porque ela é assim, eu super admiro ela, mas quando ela entra em embates né, a gente tenta, não, eu sou a mãe, eu tenho que te ensinar o que é melhor. Só que talvez ela não entende a minha linguagem. Sim. E posso te falar uma coisa? Talvez isso não seja só pelo seu perfil,
mas pela canção que cantaram para você. Que expectativa, né? Talvez você ainda sinta que tem em cima de você, dos seus pais, de outras gerações, né? Que às vezes faz você se exigir ser uma mãe que coloque tantos limites, que tudo tem que dar tudo tem que dar tão certo com a tua filha. Porque nem tudo também vem só do perfil comportamental. Não, Lógico exato, que o perfil comportamental é a maneira que você vai reagir a tudo isso. Mas a canção que nós estamos falando é essa. Não é só a que você canta para tua filha, mas a que cantaram para você. Isso. Foi o que eu até falei, não foi mais. Eu até, assim, eu li o livro e daí eu peguei, digo assim, meu Deus, como que eu vou tirar 2 frases impactantes num livro desse? Aí eu li, eu reli, aí eu anotava, daí eu digo assim, mas essa me impactou mais que essa, mas essa me impactou mais que essa. E aí, agora vamos falar só um pouquinho do livro, já que a gente entrou nesse assunto, depois a gente volta pro perfil, né? Que eu quero que vocês falem de todos os perfis. Ok. Mas aí, assim, foi uma coisa assim que eu cheguei, uau, nenhum filho nasce livre, mas todo filho pode ser libertado. E eu disse assim, meu Deus, o quanto a gente tem, né, a possibilidade de libertar essas crianças para elas serem quem elas são, mas antes de nos libertar da canção, né, toda a expectativa que os nossos pais tiveram, né, e as histórias que eles contam, né, é uma coisa que me impacta muito assim, ó, Fabiane, qual que é a tua biografia? É a história que a tua mãe conta? Ou é a história que tu conta? E a minha mãe conta uma história muito triste da minha gravidez, e indesejada, e sofrimento, e sofrimento, e sofrimento. E eu olho pra minha vida e digo assim, não, tá tudo certo, sabe? Se naquele momento eles dizem que não desejaram, eu acredito que a alma desejava, senão não teria vindo. Mas uma história completamente outra, sabe? Não é de tanto sofrimento, é de muitas e muitas bênçãos, e Deus comigo, e a vida comigo, e a canção é outra. Então, assim, ó, essa é a história dela, mas não é a minha. Exatamente. Ai, que lindo. E nós não podemos nos colocar como autor dos nossos filhos. Nós precisamos deixar que eles escrevam a história deles. É lógico, eles precisam sim da nossa supervisão, eles precisam do nosso amor, eles precisam do nosso pertencimento, da importância. Mas eles precisam escrever a vida deles, assim como nós queremos escrever a nossa história. E por que com eles queremos fazer diferente? É sensacional, estou encantada. E esse exemplo aconteceu comigo, de me abordarem na escola, falarem a respeito de um diagnóstico do Vicente. O Vicente está com 6 anos hoje e ano passado ele tinha 5. Eu falei assim, eu sou muito questionadora hoje, pela busca desse conhecimento, eu não sou analítica, mas eu passei a buscar isso, porque eu falei, preciso me auxiliar sendo analítica. Hoje eu tenho muito dessa análise. E eu falei assim, tá, baseado em que vocês estão me falando isso, do Vicente? Porque eu falei assim, porque para mim não é interessante você me chamar para fazer uma abordagem desse tamanho, né? Falei, mas fica tranquila que eu sou maior interessada em que o meu filho chegue no melhor momento, na melhor performance dele de vida. Eu vou buscar isso de todos os formatos. Deixa comigo. Mas eu, a princípio, não concordo, porque eu cuido dele de manhã, ele recebe todos os comandos, eu sei lidar com essa criança e não tenho problema. É uma criança ativa. No jiu-jitsu, ele recebe todos os comandos, funciona. Eu falei, por que só aqui, só agora, só com essa professora? Né? Eu falei, eu vou buscar, mas eu quero que vocês busquem, porque da mesma forma que vocês estão me pedindo uma resposta, eu também vou querer. E levei, busquei e fiz tudo que eu tinha que fazer, e foi exatamente isso. Era só ali, era pontual. Porque eu entendo isso hoje. Eu falei isso para a Fabi agora há pouco. Ela falou, como é que você lidar? Eu tenho essa sensação, você contando um pouquinho, que ele é dominante, assim como eu. Uhum. Mas eu não tenho dificuldades hoje, porque eu penso assim, eu gostaria que alguém tivesse feito isso comigo, nessa maneira de tratar, e eu faço isso com ele. E a gente se entende super bem. E a gente não tem atritos. Porque eu acho que eu me conheci um pouquinho, né, nesse sentido, e eu entendo como... E ele funciona perfeitamente, inteligentíssimo. Eu vejo se deu uma estranheza ali, eu falo, alguma coisa está errada aqui. Eu vou recalcular a maneira de falar com ele, de me expressar, de me comunicar, e aí tudo flui. E é interessante, né? Essa busca por diagnóstico, às vezes, de um comportamento que precisa só ser
estudado, conhecido, né? Isso dá assunto até para um outro momento, Muito. mas assim, o que é o diagnóstico, né? Para quem tem alguma patologia mesmo, é importantíssimo, né? Exatamente. Mas eu vejo que hoje tudo se quer um diagnóstico. Sim. Né? Então, o diagnóstico é uma maneira de aliviar a culpa. Porque não é eu que não estou dando conta. Seja a escola, seja a mãe, seja quem for. A culpa é do diagnóstico. É porque tem TDAH, é porque tem TOD, é porque é bipolar, né? Né? Autista, né? Então tem que tomar muito cuidado. Porque independente de ter um diagnóstico, gente, as características que a gente tem que aprender a lidar são as mesmas. Exato. Então, o teu filho, pelo que você está falando, por mais que você é dominante, tem horas que você tem que parar para respirar e fazer o contrário do que a Mari está falando que o dominante geralmente faz. Você tem que deixar de ser impulsiva, você tem que ter a inteligência emocional. Você tem que ter um autocontrole. A minha filha é dominante. Eu deixo passar. Gente, eu juro para vocês, dá 10 minutos, ela vem me pedir desculpas. Dá 10, eu não preciso nem pedir. Mas se eu começar a bater de frente... Não vai. A conversa vai muito longe. Não é assim, Mari? Muito. Você que é dominante. Gente, o dominante detesta perder, inclusive, uma briga. Entende? Então, ele sempre vai ter razão. Me prova que eu não tenho razão. É mais ou menos assim. Só que por mais que apareçam provas, não, eu vou te provar que você está errado. O dominante é assim, gente. Mas maravilhoso essa postura com seu filho, e isso também traz uma característica do dominante. Por quê? O dominante é muito resolutivo, gente. Muito resolutivo. Ele quer a resposta para aquilo ali. Entende? Então você foi em busca, ok? Você me traz essa informação, mas eu não vou trazer isso como verdade absoluta que você está me trazendo. Eu vou atrás da resposta. E ele vai mesmo. Então, olha a importância de se ter um dominante perto, gente. Ai, por isso que eu tenho minha dominante como sócia. Gente, é maravilhoso. Mas eu, como dominante, lá atrás, sem inteligência emocional, eu já atropelei muita coisa. Muito. Porque eu falo que o dominante, ele é sutil igual um hipopótamo. Entende? Ou seja, zero sutileza. Então, eu já machuquei muito. Inclusive, principalmente os de dentro da minha casa. Então... Mas aí eu preciso resolver, inclusive, esse meu passado, lógico, com quem eu machuquei e comigo mesma. É que aquilo, né? Naquele momento, com a consciência que tu tinha, naquele momento do teu passado, tu só poderia ter agido daquela forma. Exatamente. Hoje, com a consciência de hoje, o autoconhecimento de hoje. Então, assim, o auto-perdão, o passado passou. Não, exato. Né? É tipo, se tu voltar lá com a cabeça que tu tinha lá, tu vai fazer exatamente, tá tudo certo. Não podemos deixar, né, que essa culpa venha. Eu falo que a culpa, ela precisa existir por um curto espaço de tempo, porque ela é uma transição entre o que aconteceu e o arrependimento. A gente não pode ficar preso nessa culpa. Né? Eu já penso assim, a palavra culpa... eu troco por autorresponsabilidade. Sim, não, porque a culpa é muito pesada. Não, a culpa é né? pesada. E tu apontar, e tu querer achar culpados, né? Porque como cada um funciona de um jeito, cada um tem o seu perfil, quem somos nós para culpar o outro? Porque o outro funciona do jeito do outro. Mas essa culpa que eu digo é pessoal. É aqui, entende? Eu preciso olhar. Então, assim, aconteceu. A culpa, ela vem como um peso. Puxa, ela me traz consciência... Puxa, realmente fiz errado. Então, rapidamente eu me arrependo e conserto. Ela serve apenas para isso. Porque ficar presa nesse lugar de culpa é tortura. É tomar uma dose de veneno todos os dias. E ninguém merece viver assim. Ninguém merece viver assim. Todo mecanismo de defesa, ele é protetor. Não é à toa que o nosso psiquismo tem seus mecanismos de defesa. Então, seja a culpa, seja projetar a culpa no outro. Que é muito fácil, né? Seja o que for, né? Mas tudo tem que ter a dosagem. Quando tá além da dosagem, aí vira sofrimento. É verdade. Diz que tu tem 30 segundos pra pensar e não reagir em autodefesa pra te atacar o outro, o ser humano. 30 segundos. Aconteceu, é 30 segundos. Se tu entrar na emoção, né? E na falta de inteligência só no emocional, no modo sobrevivência, ativa todo o teu instinto primitivo, né? Que seria... De animal mesmo, de atacar para se defender, para sobreviver ou para recuar e fugir. 30 segundos. Olha só. Sim,
Sim. Mas às vezes tem mecanismos de defesa, né, que são até necessários. Sim. Sabe? Às vezes até perante, eu vou te falar, quando eu tive o Covid, né, eu quase morri. E na época, eu neguei pra mim mesma que eu ia morrer. Em nenhum momento eu pensei que eu ia morrer. Em nenhum momento. Isso me salvou. Isso pode acontecer às vezes, sabe? Perante situações muito difíceis da vida. Então, nem sempre aquilo que nós reagimos, né? Agora, você não pode ficar na negação o resto da vida. Sim. Às vezes, naquele momento, sabe? Que acontece algo muito dramático na sua vida, né? O mecanismo de defesa, ele é necessário. Então, o mesmo mecanismo. Não, sim, eu né? acredito que sim. Eu acho que nós só chegamos aonde nós chegamos. Até esse dia eu estava comentando, o Sérgio foi pesquisar sobre o medo. E ele disse que, na época das cavernas, quem sobreviveu é quem tinha medo. O que saía para caçar morria. E, às vezes, o que tinha medo ficava lá e ficava mais sem reagir a tudo, foi o que foi ficando. Que é o que a Mari falou da emoções culpa. são importantes. Sem a culpa mínima, igual a Mari falou, não tem a autorresponsabilidade que você falou. Isso. Essa culpa que a Mari tá falando. Não, Foi eu isso. entendi. É sobre eu entendi. isso. É que a culpa... eu só te trouxe isso porque eu li um livro, que agora não vou lembrar o nome, e ele fala o peso da palavra culpa. Sim. Não, e é pesado mesmo. Pesado, né? Pesado. E aí, quando tu troca assim, não, eu me responsabilizo por aquilo, eu aprendi com aquilo, e eu não fico me culpando. Sim. Mas, naquele momento... foi o que eu dei conta e hoje eu com responsabilidade, eu tento fazer um pouquinho diferente. Sim. E eu acho que a culpa pesa, só para encerrar para a Mari voltar nos perfis. Porque eu quero saber o meu. Eu acho que a culpa pesa justamente pela dificuldade do ser humano de ter autorresponsabilidade. Exatamente. É muito difícil, né? Eu tenho a sensação de que é muito difícil você conhecer pessoas que pensam com autorresponsabilidade a maioria do tempo. Eu gosto muito de conversar com as minhas pacientes e eu ouço o relato hoje já analisando isso, né? E como é difícil as pessoas contarem uma história, difícil principalmente, colocando a autorresponsabilidade, né? Sim. Porque é muito mais confortável, né? Ah, aconteceu isso porque meu marido, né? Não, porque o que acontece? Se a responsabilidade é do outro, por que eu preciso mudar? Justamente. É o outro. Inclusive, eu deixo aqui, vou olhar para a câmera de novo. Eu deixo aqui a sugestão de um livro. Esse livro mudou a minha vida e quando eu coloquei ele em prática, total diferença. O livro do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. Gente, um livrinho assim, ó, pequenininho. Ele é pequenininho. Mas ele dá cada chicotada. Mas é sério, esse livro mudou a minha vida. Por quê? Os pontos mudaram justamente quando eu assumi a autorresponsabilidade. Então, é um tema que eu gosto muito de falar porque realmente me trouxe muita transformação pessoal. E, lógico, o que me transforma pessoalmente transforma os meus relacionamentos. Isso não que tem eu ia como, falar, não tem como não transbordar. Vai transbordar nos meus relacionamentos. Exatamente. Eu melhorei buscando uma coisa, eu melhorei a minha casa e melhorei tudo e tudo começa a ficar melhor. Você fala, gente, todo mundo assim. precisa aprender isso. E aí vem a consciência de que se um muda, tudo muda. Tudo muda. Então, ou seja, trazendo essa consciência, quem é sempre que precisa mudar? Eu. Mas como que na nossa falta de inteligência, né, a gente pensa assim, não, o mundo tá errado e o outro tá errado. E tá todo mundo errado, o governo tá errado, a sociedade tá errada, a criação dos filhos, os professores estão errados, né? Então os diagnósticos, os médicos também estão errados, né? E daí vem uma opinião, outra opinião, opiniões. Daí tu pega tudo aquilo assim, não, a única que tá certa aqui sou eu. E sabe onde tudo isso é pior? Né? Entrando. Quando nós responsabilizamos as crianças e o adolescente. Porque enquanto ainda nós adultos estamos um responsabilizando o outro, nós estamos numa igualdade de maturidade. Agora, o que me incomoda, né, que eu vejo? Nós adultos responsabilizando as crianças e os adolescentes. Pelos comportamentos deles, pelos trabalhos que eles dão. Gente... sensacional. Se eles estão dando trabalho, estão tendo algum comportamento que não tá legal, alguma responsabilidade é nossa. Lógico que o adolescente vai começar a assumir as próprias responsabilidades. Mas a maior é de quem?
Quem que precisa ouvir tudo isso que nós estamos falando? Os pais. Os pais. A Camille falou pra mim esses dias assim, ela está com 12 anos e ela falou, mãe, ninguém da minha sala faz o que eu faço. Eu falei, o quê? Né? Levei um susto, falei, oxe, o quê, meu Deus? Ela falou, lavar louça e ter que varrer o corredor. Eu falei, graças a Deus, você vai ser diferente. Porque as pessoas precisam aprender isso, porque você não vai aprender. Eu não vou falar, porque é a geração da minha filha. Eu falei, lá em casa isso não existe. Porque eu e o Diogo fazemos isso porque é necessário. Falei, você precisa saber necessidade básica da vida, saber limpar uma casa, saber fazer uma comida, saber lavar uma louça, saber pagar uma conta, tirar um documento, né? Se virar no mundo. Ah, mas a geração é muito fácil, né? A geração, e aí, até quando vai ficar isso, né? Exatamente. Eles são reflexos nossos. São. Aceita que dói menos, Exato. né? Não é sobre eles, é sobre nós. É sobre nós. É sobre nós. É sobre nós. É sobre outra coisa, assim, que me impactou muito no livro, é a casa habitável. Meu Deus, para a alma. Não é a casa habitável para o corpo, é para a alma dessas crianças, né? Então, linguagem emocional viva, né? Eles não precisam aceitar tudo né? Eles têm que ter uma linguagem, eles têm que serem olhados como seres únicos. Né? Eles precisam ter um espaço para argumentar. Argumentar. Não é diferente eles argumentarem e eles serem mal educados. Isso é uma diferença que os pais não conseguem fazer. Eu sempre falo assim para os pais das crianças e dos adolescentes. A gente sempre corrige o comportamento. Então, assim, gritou, falou alto, xingou, bateu porta. Isso a gente corrige. Agora, a opinião, e a até identidade, questionar, né? se tem que lavar louça ou não. Que legal que ela te questionou. Sim, eu achei incrível. Porque se ela guarda essa informação pra ela, né, de que ela é injustiçada, Eu perco a oportunidade de falar, né? de saber o que ela tá sentindo, dela entender isso, de né? ensinar, né? Você trouxe ali uma informação muito importante para ela. Filha, eu tô te ensinando isso porque é uma questão de sobrevivência. Né? Se ela não tivesse exposto isso, como que você teria a possibilidade de ensiná-la? Porque eu achei interessante, porque assim, ela teve uma clareza, né? Então, talvez se às vezes eu até tivesse verbalizado isso, ela não ia ter o mesmo entendimento, porque ela não entendeu que ela estava fazendo alguma coisa que os outros não fazem, né? Eu falei, é interessante que a gente falou, ela viu primeiro, ela trouxe, e eu, né? Legal, né? E é dos sentimentos nomeados, né? Ela sentiu uma injustiça porque Ela só nomeou. e ela nomeou. E aí, no momento que ela entende, aí tu vai lá e explica. Porque Daí se ela absorve. não tem um espaço para te questionar, ela não vai nomear Uhum. o que ela tá sentindo. Vai ficar algo dentro dela como uma não aceitação de quem ela é. Uma mãe que, né, exige dela além do que deveria exigir. Sim. Às vezes, na fantasia deles é porque eles não são amados. E aí vai longe. Né? Se eles não têm um espaço para colocarem o que estão sentindo e nomearem a fantasia, sabe? Vai pra rejeição, vai pra falta de amor, eu Vai não pro deveria bullying. ter nascido. Vai Né? pro... Minha mãe tá fazendo bullying comigo. Né? Então, olha a importância, né, da criança poder dizer né, o que ela pensa e o que ela sente. Em relação a qualquer coisa, lavar uma louça. Qualquer coisa, né? E a importância do Maravilhoso. conversar, né? Exato. Isso tudo gera pertencimento. Gera Pertencimento é uma pertencimento. necessidade humana. É. Então, qual é a diferença na vida dos nossos filhos esse pertencimento sendo gerado? Total diferença. E falando em pertencimento, como que é o influente, Mari? Eu quero saber. Gente, eu também. Ela entrou na influência sem perceber. Eu me identifiquei com... Bom, eu fiz o teste aquele dia, né? A sua filha deve ter alguma característica influente. É. Porque você vê, ela Ai. veio em busca do pertencimento dela. O Entende? influente, Aham. ele é isso, ele precisa ter... Porque o influente, ele é totalmente conectado com pessoas. O que o dominante é conectado em tarefas, ele nem liga para pessoas, o negócio dele é tarefas. Mas como a pessoa está dentro da tarefa, então a pessoa é importante. Mas o influente não, ele é totalmente ligado a pessoas. Então é aquela pessoa que tem muitos amigos, ela não faz nada sozinho, o negócio dela é ter gente. Eu sou apaixonado por ser humano, gente. Eu amo pessoas, eu amo conversar, eu amo olhar no olho, eu amo ouvir. Então, o influente, ele é comunicador, ele é persuasivo, ele é aquele da comunicação.
Então, eu estava aqui conversando antes de vocês chegarem, né? Aqui sobre o ambiente, e aí ela falando sobre essa questão da comunicação e tudo mais. Eu falei, gente, essa parte de comunicação me fascina, amo. Porque eu sou influente, o meu mais alto é a minha influência. Então, o negócio é a comunicação. Agora, qual é um ponto frágil do influente? Como ele gosta muito de pessoas, o medo dele é de não ser aceito e ele ser rejeitado. Então, é a maior dor. É a maior dor de um influente. É ele ser rejeitado. E por medo da rejeição, ele pode se submeter a muitas coisas. Entende? Então, esse é um ponto de atenção muito para os influentes. E como que se resolve isso? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Autoconhecimento e autoaceitação. Exatamente. O outro não me rejeita. Quem se rejeita sou eu mesmo em mim. Sim, e outra. E se o outro acontecer de não me rejeitar, de me rejeitar, eu preciso entender que eu não vou agradar todo mundo. Eu não vou ser amiga de todos, entende? E não serão todos que gostarão de mim, entende? Eu demorei uns 43 anos da minha vida, 42 anos da minha vida para entender isso. Então, a rejeição, ela bateu na minha porta há muito tempo. E por muitas vezes, realmente, eu estava rejeitado. Eu estava sendo rejeitado. Mas, como já existia uma raiz de rejeição dentro de mim, todo rejeitado precisa ter alguém que o rejeite. Então, é um imã, atraímos, porque a rejeição era um vício emocional que existia dentro de mim, entende? Por vivência e por característica do perfil influente. Mas, gente, o influente, ele é alegre, sorridente, então ele sempre vai estar alto astral, ele é otimista demais e também é um ponto de atenção, porque o excesso de otimismo do influente, ele acha que sempre tudo vai dar certo, que ele vai dar conta de tudo. Ele sempre vai dar conta. Acha tudo lindo. Ele acredita em todo mundo. O meu marido fala, Mariana, você acha que tudo vai dar certo e que todo mundo gosta de você? Eu falei, ué, mas por que não vai gostar de mim? Quem ousaria não gostar de mim? Eu não faço nada errado. Qual que é o meu problema? Então, não vejo. O otimismo, né, do influente, não, tudo sempre vai dar certo. No fim, tudo dá certo. E se não deu certo, ainda não é o fim. Mas cuidado, porque isso, como não há um planejamento, o influente, ele não é organizado. Então, esse é um ponto de atenção pessoal. Eu sei que a tendência natural do meu perfil é desorganização. Então, eu busco a organização. Por quê? Porque eu já sei que é um ponto frágil. Olha a importância do autoconhecimento. Sim. Entende? Sim. E dos pilares e as fragilidades, né? E reconhecer, aceitar e o que eu vou melhorar. Melhorias. Sim, exatamente. E o filho adolescente influente tem que tomar esse cuidado, porque ele vai ser um filho mais desorganizado. E vai ser aquele filho que vai estar em toda rodinha, quer estar em toda rodinha, quer ir na festinha, quer pertencer, né? Então, geralmente, né, a reação dos pais em relação a esse adolescente é como se ele fosse assim, ele não quer nada com nada, ele não valoriza todo o investimento que eu faço nele, né? Eu pago escola cara e ele quer ir na festinha. Então, tem que tomar muito cuidado para a hora que você ir pontuando, né, algumas coisas para esse filho influente, não virar uma crítica nesse sentido de abaixar a estima dele. Né? Tem que ver isso como uma característica de personalidade dele mesmo, de perfil comportamental, e ir mostrando os pós e contra. E é muito importante isso. Ano passado, eu tenho o meu filho, eu sou mãe de 3, e o meu menino, ele tem uma influência altíssima. E eu nunca tinha recebido ligação da escola a respeito de comportamento dele. E ano passado eu recebi. Já foi um choque para mim. E quando nós estávamos ali juntos, eu falei para ele, filho, o que está acontecendo? Aí ele me relatou, eu já fui direto. Falei, você está querendo aceitação de quem se comportando desse jeito? Porque eu sei que o medo dele era ser rejeitado, receber rejeição daquele grupo. E aí, ajustei isso nele, pronto, acabou, nunca mais recebi. Então, olha a importância desse olhar. E que bom que ele teve esse comportamento na escola. Que bom que ela foi chamada. Senão, ia passar pelo invisível. Exato. Isso não ia ser visto e poderia tomar outras dimensões em outras épocas da vida. Proporções, Porque ou uma vida inteira. Tentar autoafirmação em outras coisas, que não seja um comportamento de menino na escola, gente. Exatamente. Então, se a mãe fica muito furiosa,
muito brava, vai perder esse espaço, porque o comportamento, ele é um sintoma. Ele é uma revelação. Maravilhoso. Você tem a oportunidade ali. A oportunidade, Eu falo, a gente não tem que achar ruim. com a nossa idade, buscando coisas, né? E a gente puder facilitar eles, né? A gente vai encurtar o tempo deles. Não, coisa que a gente tá muito. aprendendo agora. Sim. Ah, meu Deus. Então, às vezes, um comportamento, uma nota que nunca tinha Exato. tirado baixa. Gente, Uma que isso vai oportunidade. influenciar na vida? Eu falo Sabe? muito isso A gente também. tem que ver como um sinal. É ver tudo com outros olhos, né? Porque Sim. eles não sabem chegar e, ó, peraí, ó, deixa eu conversar com você. Tô Eu sentindo isso, que isso, o grupo isso. vai me rejeitar. Eles não vão ter essa conversa madura. Nem nós. Muitas vezes Porque eles não têm conseguimos. nem essa exatamente. consciência. Era um ponto escuro, gente. Quando é que ele, com 13 anos, ia avaliar? Se eu não fizer isso, eu não vou ser aceito pelo grupo e aí eles vão me rejeitar. É tudo inconsciente. Era um ponto cego, um ponto escuro. Se para nós adultos já é um ponto escuro, que dirá para um adolescente? Exatamente. Então, aí vem um olhar clínico, olha, é isso, isso, isso. E aí, pronto, resolveu, encaixou dentro dele tudo aquilo, entende? E aí, eu fui trabalhando, porque a linguagem de amor dele e o perfil comportamental está muito ligado à linguagem de amor. Ai, gente. Então, para esse, Meu Deus, eu tô encantada. para esse influente, a validação é muito importante. Então, a palavra de afirmação é importantíssimo. Então, eu já entendi, tendo esse estudo. Isso, gente, esse estudo de caso veio muito antes de eu ser coach, de eu ser analista comportamental. Eu comecei a fazer um estudo de caso dos meus filhos e entender que a palavra de afirmação para ele era muito importante. E aí, agora, entendendo sobre perfil comportamental, eu falei, pronto, tá aí, gente. Porque esse influente, ele gosta de ser reconhecido e validado. O influente, ele tem essa necessidade. Então, aí eu fui e validei. Filho, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. E você é porque você é, não porque o grupo te define como sendo assim. Pronto, resolveu, gente. Nunca mais recebi. Mari, mas não é só influente que gosta de ser validado. Quem Não, mais? é Quem- uma necessidade humana também. Não, é que a A gente validação. a Manu Quem mais gosta de ser ela quer que tu validado? fale do outro perfil. É que pra dar tempo de falar de todos, É. entendeu? Ela tá administrando. Ó, a estável Pode aqui. passar um pouquinho A mais. estável. Ainda tá preocupada bem, com os 8 É. minutos. Aí está, ó, eu como influente olhando 8 minutos. Não, gente, vai dar Vai dar tempo. tempo. Ela aqui, Aham. porque o estável, ele é extremamente planejador. O estável, ele é o oposto do dominante. Completamente. Então, o que o dominante sai fazendo sem planejar, o estável, ele planeja todas as coisas. E ele precisa desse planejamento para se sentir seguro. Ai, Então, Diogo. o planejamento... Angelina. O Pra funcionar, planejamento né? Ela gosta traz de muita rotina. Não, estável ama E rotina. ela disse, mãe, como que tu pode ser tão desapegada a tudo e a todos? Ela fica louca comigo. Nossa, o Sim, Diogo, ele eu acho que ele passa até precisa. mal quando eu falo alguma coisa. Eu acho que ele passa até mal. Ele fala, mas vai fazer como? Eu falei, ai, Diogo, vou fazer. Tá tudo bem. Eu acho que ele deve ficar assim, desesperado, Sim. pensando, meu Deus. Porque isso. ele precisa de planejamento, planejamento. entende? É. E aí, por planejar muito, ele peca na execução. Porque o planejamento precisa estar muito bom para aí ele começar a agir. Só que aí, às vezes, Isso. pode nunca estar bom o suficiente para começar a agir. Exato. E ele paralisa. Paralisa. Eu Paralisa. só consegui terminar meu livro porque eu entrei numa mentoria que falou que você tinha que escrever, não revisar o que você está escrevendo. Foi muito difícil. E assim, terminar sem estar perfeito. Porque pra mim, não estava na hora ainda. Meu Deus. Mas aí eu Imagina. segui. Meu Deus. Juro. Pra mim, Aí eu segui a Estava mentoria. Eu perfeito. falei, Você não, tá vendo como é? acabou. Agora você vai escrever o próximo. No próximo você coloca o que tá faltando. Mas se eu não tivesse nessa mentoria, o meu lado estável, Não ia ter lançado ainda. Ela Não ia ter lançado. tava muito insegura. tava. Imagina. e qual que é, tipo assim, como né, como eu, influente, devo ter também um pouco de estável e um pouco menos de dominante. Mas a rejeição do influente e do estável, qual que é É porque o a dor, estável, a dor. o estável, ele odeia conflitos. Ele detesta um ambiente conflituoso. Então, ele é apaziguador, ele é tranquilo.
Você observa pelo tom de voz, o meu tom de voz e o tom de voz da Manuela? Eu disse pra lá. Por que tom de esse voz da livro? Manuela. Porque os conflitos entre pais e filhos me assombram nesses anos todos de profissão. E bate de frente com a minha criança interna, porque eu tive muito conflito com meu pai. Meu pai era muito dominante. Que incrível. Né? Então, por que eu senti essa dor dos meus pacientes, crianças e adolescentes? Né? Porque é a minha dor. E é justamente o que bate, que agora que eu também sei os perfis comportamentais que eu não sabia, com a minha instabilidade. Então, por que o tema desse livro, né? Fala justamente de conflito. Exato. O E é estável que a gente não fala, suporta né? Da dor e conflito. do propósito, né? Da dor, do Gente, propósito. a gente Tá fala muito totalmente isso. conectada. Totalmente ligado. Conexão. Totalmente ligado. Não, você me falando, eu tô falando, na unidade onde o Diogo trabalha, ele fala, acontecer um problema, vem todo mundo. Sim. E aí ele separa todo mundo em grupo, Sim. e ele conversa com um, Aham. ele conversa com outro, e ele não tem nada a ver com o problema. Sim, é eu isso. falei, abençoa, né? Porque é um dom. Né? As pessoas porque te ele buscam pra... Ele é a paz, ele é apaziguador. apaziguador. É Apaziguador, natural do total. estável. Então, ele resolve Ele conflitos. resolve. Mas Que a melhor lindo, amiga tem que ser parabéns. uma estável. Você Gente. tá surtada, aí você Aham. liga pra estável. É. Nossa, tipo, Não, exato. né? Não, Imagina. peraí, Aham. calma. Quem Calma, vai ser a é, nossa estável? Tem outro olhar pra isso. A Entende? Manuela, A Manuela, deixa eu pegar o número dela, aham. deixar o WhatsApp. Aham. Não, gente. Amiga estável. É extremamente importante ter uma Necessária. Necessária. Totalmente. Eu preciso de uma estável perto de mim. E eu tenho dois, né? Porque eu tenho a Manuela e tenho o meu marido. Nossa. Meu marido Glória. tem estabilidade alta. Ele tem a conformidade que é mais alta, mas tem a estabilidade também. Então, ele é totalmente apaziguador, tranquilo, calmo. Eu chego com uma situação, eu falo assim, preciso resolver. Aí ele me demora, porque ele vai avaliar todas as possibilidades, ele vai pensar e depois que ele vai me trazer a resposta. Às vezes eu tô falando, você me falou, eu tô vendo o Diogo, eu falando. Eu não tô pedindo opinião, não tô pedindo conselho, eu tô contando uma situação e ele fala pra mim assim, você tem que fazer isso. Aí eu falo, gente, boa ideia, peraí que Ai, deixa eu tá vendo? anotar. Exato. Eu nem tava buscando aquilo, eu tava contando, ele já tava analisando, ele já tava vindo com uma solução que eu não tava nem... Maravilhoso, Então, ele né? tem uma visão ampla É. das coisas, sabe? Então, esse é o estável. E o conforme, que E é o o conforme, último. é o último, é. O conforme, a conformidade fala do quanto a pessoa analisa as coisas. Então, o conforme, ele é extremamente analítico. Ele é o oposto do influente. Então, ele é totalmente formal, ele é centrado. O conforme, gente, é sim, sim e não, não. Não vai passar disso. Ele é pontual, ele é específico demais. Ele planilha tudo, Não, né? tudo. Tudo na Não, ponta gente, do... não, o é a conforme, gente, se não ele for é- matemático, não existe. Exatamente. O mundo das ele possibilidades, é lógico, racional totalmente. Então, assim como o dominante, ele é focado em tarefas, totalmente focado em tarefas, e assim como o influente, o estável é conexão com pessoas. O negócio do estável é pessoas. Só que diferente do influente, o influente é 1 milhão de amigos. O estável não. É 2, 3, tá bom, não precisa de muito. Mas é porque o estável ele é de muita profundidade. E o conforme é aquele. Ele é racional totalmente. E o que o influente tem de muito otimismo, como ele é o oposto, ele tem um pessimismo muito grande. Então, um medo de errar absurdo, que é um ponto de atenção da conformidade. Então, como ele é analítico demais e a régua dele de medida é muito alta, o nível de exigência de um conforme é altíssimo. Então, aí também ele pode, na execução, falhar, porque nunca vai estar bom o suficiente. Se o estável é planejador, o conforme é mais ainda. Sabe Ele- aquele filho que tira uma nota boa, mas chega em casa triste porque não foi 10? Esse é o... Ele tem eu uma maior tenho uma dificuldade história- de relacionamento? Sim. Esse do que os Sim, outros, né? Sim, É que porque ele é muito ele é focado, demais, né? ele é focado na tarefa, só que diferente do dominante, que é focado na execução e no resultado, o dele é naquela resolução ali. Então, ele até se isola de pessoas para poder focar naquilo. Ele é extremamente focado.
extremamente organizado. Então, seria um ótimo engenheiro, contador. Não, exato, sim, muito. Tudo calculado, tudo na ponta do... Não há erro comigo. Exatamente. Ele é dessa área de cálculos. É a pessoa que você não pode fazer um convite mais espontâneo. De última hora, de uma jamais. ideia de uma hora. Passa sabe? até mal. Acabei de ter uma ideia. Aham. Como assim? Acabou de ter uma ideia. A gente do não tinha nada, combinado. Vamos fazer um podcast? Eu falei, vamos. O que nós temos? Eu digo, Né? olha, eu tenho os microfones Ai, e gente, e eu um dou nome. risada demais. E Eu ela falei, assim, bora. Ângela, olha a Fabi. A Fabi, 2 microfones e um sonho, ela quer fazer um podcast. KKKKK. Ela falou, e aí? Eu falei, eu aceitei. Olha, eu e a Mari, nenhuma de nós duas somos conformes, mas nós temos 2 maridos conformes. E vocês Mas o sabem meu marido é conforme que também. quando nós precisamos tomar algumas decisões, né, nós fazemos reunião com eles, Que máximo. Necessário, né? né? É. Vamos fazer um jantar com os maridos pra ver, Mari? Acho- Seis Aham. meses, A 6 gente meses de faz- antecedência, manda um exato. convite e um Sim, e-mail impresso. formal. Exatamente. E se Exatamente. puder ainda reconhecer em cartório, fica né? melhor, Ideal. melhor ainda. Fica melhor ainda. Então, Eu sou assim, eu marco o churrasco lá em casa, o Sérgio desmarca. Porque não tava na planilha dele. E eu quero morrer. Daí eu digo assim, agora eu não marco mais. Não, porque eu por mim, e aí, Todo e dia além, pode, eu e sou amanhã, assim, todo ele dia. só além me de- olha assim, eu digo... E além de não não, vai- estar não na vai rolar. planilha, além de não estar na planilha, naquele dia ele não quer ver gente. Sim, Exato. deu. Ele não quer ver gente. Exatamente. Ele fala, diz, "Não, é um Fabiane... bom já vi dia." gente a semana Exatamente, inteira. exatamente. Agora eu quero ficar quieto aqui. Então, conforme ele se reabastece, estando sozinho, no silêncio. O que o influente precisa de barulho, de pessoa. Sabe assim, aquela pessoa fala assim, nossa, tô tão cansado, tive um dia super estressante. Ai, preciso sentar numa roda, tomar um tereré e conversar. Você fala, meu Deus, você não quer dormir? Não, eu quero ver gente, eu quero relaxar, conversar. quero falar. Exatamente. E daí ele pensa, vai relaxar Aí- como? aí Aí você pessoas, fez o pai tá ligado? conforme Então, com o adolescente influente que quer influente a encher casa. a casa de amigos. Chega até dói no corpo. Né? E quando a criança né? porque ela é uma criança mais rígida, mais fechada. É. E daí eu sempre digo, porque eu acho que a Angelina também, acho que é um pouco conforme, eu digo, Angelina, vamos pra vida, vamos pras pessoas. E ela me olha e diz assim, o que tu tá falando, mãe? Aham. Eu tô bem. A minha Sim. fala, mãe, minha bateria social é menor que a sua. Yeah. Vamos. E o que vocês querem deixar, assim, além, né, foi incrível o papo, o que vocês querem, se pudesse deixar uma mensagem? Eu gostaria muito que a Manuela deixasse pros pais, e eu gostaria muito que a Mari deixasse sobre aceitação de perfil. Pode falar. Olha, ela A está... conexão. Não, peraí, eu preciso planejar primeiro que eu vou falar. então- Você que é então- do improviso, Vai. pode falar. Se joga. Gente, é um assunto muito vasto, né? Perfil comportamental. E não é só o perfil comportamental que define um ser humano, é um conjunto de coisas. Então, aqui a gente trouxe uma informação. Uma análise completa de perfil comportamental, ela emite um relatório de 50 páginas. Então, ali tem realmente um scanner completo. Comportamento, tipos psicológicos, valores. Então, tudo isso define. E mais algumas outras coisas que definem o ser humano. Mas o recado que eu deixo é, invista nisso. Nesse autoconhecimento, porque isso é libertador. E para se ter uma vida bela, esse autoconhecimento é muito importante. Então, estamos à disposição. Foi maravilhoso estar aqui. E meu Instagram, Isso. @Mariana Pereira Coach, e tem o Instagram do 100%, Método 100%, estamos ali à disposição e temos um trabalho com adolescentes nessa escolha profissional, na direção da escolha profissional, porque eu cometi erros, né? E gostaria que esses erros fossem minimizados na vida desses adolescentes. Então, o 100% também é muito, muito mais do que isso, mas esse é um trabalho central para nós. Maravilhoso. Bom, já que o tema é comportamento, né? O que eu quero dizer para os pais? Não olhem para o comportamento dos seus filhos como certo ou errado. Olhe a comunicação que ele está trazendo a vocês. Porque todo comportamento traz uma comunicação invisível. E olhe para a sua reação, né? Em relação a um comportamento que talvez você ache inadequado no teu filho. Por que você está reagindo de uma forma, às vezes, tão agressiva, de uma forma se decepcionando tanto?
Né? O que está por detrás também desse seu comportamento, dessa sua reação? Porque nós vivemos, como a Mariana falou, nós temos uma vida sistêmica e dinâmica. Né? Então, comportamentos das crianças e dos adolescentes e suas emoções, elas são dinâmicas, elas vão vir todos os dias das nossas vidas. Tivemos filhos para isso. Não existem robôs que nós programamos, né? Não existem. Né? São pessoas, né, que têm toda essa questão que nós estamos falando aqui dos perfis comportamentais, da personalidade, dos seus próprios mecanismos de defesa e que ainda não são adultos, que ainda estão em formação. Então, se nós adultos muitas vezes não estamos dando conta, né, de olhar para o nosso próprio comportamento, para as nossas próprias reações, para as nossas próprias frustrações, imagine eles. Então, é essa mensagem, né, que eu deixo aqui para vocês. E não é à toa que nós fomos idealizadoras desse projeto 100%, porque como você falou, né, é tão bom a gente compartilhar aquilo que faz bem pra gente, a gente quer compartilhar para todas as pessoas que a gente ama, né? Então, foi uma maneira de sair, né, da quatro paredes do consultório, né, e a Mari também dos atendimentos dela individuais de coach, né? Então, foi uma maneira de sair desses atendimentos individuais em quatro paredes, né? Para atingir mais pessoas. Transbordar. Como um propósito de vida. Transbordar. Porque né? nós duas somos apaixonadas por famílias. Somos. Amamos famílias. E o que a gente quer é justamente famílias ajustadas. Porque eu acredito muito nisso, num casamento feliz, num relacionamento pais e filhos feliz, num relacionamento filhos e pais, porque eu também sou filha, exato. Filhos e pais felizes. Então, eu acredito muito nisso, nós acreditamos nisso, é real, é possível. Então, nós queremos, o objetivo é esse, fazer com que a vida das pessoas seja leve, seja feliz e cada um viva o seu propósito, cumpra a sua missão. E não é uma felicidade idealizada. Exato. Tá? A felicidade, ela não é resultado de não ter problemas, de não ter diferenças. É de apesar de, né, Manu? Apesar de. Uhum. Né? É aprender a lidar, né, com as diferenças. Que nem quando a Mari olha pro marido dela conforme, né, com admiração. Né? É muito bacana isso. Porque podia ser um conflito. Puxa, ele é chato. Né? A gente escolher ver por uma outra outra E às vezes a gente forma. precisa de um chato na vida da gente. Precisa demais. Meu Deus, o que seria de mim sem um chato? A gente precisa. Jesus. Então, quando fala dessa felicidade, dessa vida bela, né, nós não estamos falando em momento nenhum de perfeição. Exato. Perfeito. Nós não somos perfeitos e nossos filhos não vão ser perfeitos. É isso. Nossa, Maravilhosos. extremamente grata. Meninas, eu muito queria que o obrigada. mundo ouvisse vocês. O mundo vai Nós que ouvir. agradecemos. Já É verdade. ele vai ouvir. É verdade. Maravilhoso, Gratidão. muito obrigada. Só de vocês ouvirem, né? Porque nós sabemos que é um trabalho formiguinha, né? Vocês Sempre, estão aqui nos sempre. ouvindo, né? Então, nós agradecemos muito. Foi uma né? honra. E vira uma corrente do bem, né? Angelina nos ouviu, você nos ouviu, agora a Mari nos ouviu, o público vai ouvir. E aí vai expandindo, vira uma corrente do bem. Do bem. E é isso. Obrigada. 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 Obrigada.